Shalom, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Como estão as coisas? Esse vídeo que eu estou gravando agora é muito importante que você assista ele até o final para que você tenha e tire as suas conclusões daquilo que eu estou colocando aqui como verdade, como pensamento, como reflexão sobre esse caso, tá bom? E antes de mais nada, se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo e compartilhe para o máximo de pessoas que você puder para que nós possamos o quê? Alcançar essas vidas aí e trazer um entendimento correto da situação. Amém? Eu tô aqui porque eu gostaria de falar sobre um assunto muito polêmico. Eu sei que é polêmico, mas muito importante para a gente entender qual que seria a nossa posição como cristão, né? Dentro daquilo que eu entendo como cristianismo. Bom, semana passada, esses dias aí, o programa Fantástico da Rede Globo fez uma produção ali falando sobre a questão das travestis aí que estão aí no meio das prisões, das cadeias, né? Fala sobre o que acontece com elas ali dentro e tal, e fez e aconteceu. E dentro da matéria, ela foi falando sobre os crimes de algumas das travestis que foram aparecendo. Porém, uma delas, né, no caso lá da Suzy, né, que é o centro da polêmica, uma delas, a Rede Globo não falou sobre qual foi o crime que ela cometeu. E simplesmente ela apareceu o Dr. Drauzio Varella e começou a conversar com ela ali, e no caso eu falo, nossa, você não foi e tal, então deu uma tendência de uma compaixão, elevando o emocional das pessoas, né, a ficar com dó de uma travesti que no caso estava ali e há 8 anos que não recebia visita, que há muito tempo não era amada, não se sentia amada e tal. E então o Dr. Drauzio Varella foi lá, deu um abraço nela e tudo ok, acabou a reportagem. E o que acontece? Depois disso, muitos lugares começaram a se mobilizar a favor daquela travesti. Muitos lugares começaram a levantar, como é que fala? A levantar cartas, né? Que no caso uma escola, né, de crianças foram levadas, que foram levadas a escrever cartas a essa travesti. Continuando. E no caso também foi se levantada uma vaquinha, né, de um dinheiro que seria dado a ela, de uns 6 mil reais. Foi dado bombons e tal para essa travesti. Ok, dito isso, vamos entender. No caso, o que não foi falado pela reportagem, que Suzy, na verdade, ela cometeu alguns crimes hediondos. Um deles é estupro, né, homicídio, né, e seguido por ocultação de cadáver. Ou seja, ela ficou 2 dias com o cadáver da criança de 9 anos, no qual ela estuprou dentro de casa. E depois disso ela pegou esse corpo e levou lá na frente da casa dos familiares e deixou lá na frente. Bom, dito isso, ela também foi acusada por 2, né, no caso uma delas, dos casos de uma criança que ela estuprou um menino de 5 anos, membro da família, sobrinho dela. E outra pessoa, no caso, uma outra criança de 3 anos também que ela tinha estuprado. Bom, isso foi o que a Globo omitiu. Vamos lá. Nós como cristãos, qual que é a nossa parte como cristãos? Realmente essa pessoa, ela merece perdão? Não existe pecado que não tenha perdão. A não ser o pecado da blasfêmia, mas aí é um outros 500 e para um outro vídeo. Mas não existe pecado que não tenha perdão. O abraço de Drauzio é válido? Claro que é válido, porque é uma pessoa que possivelmente pode ter tido arrependimento, pode ter se arrependido do que fez. Sim, tudo bem, a gente não sabe, a gente não conhece o coração daquela pessoa. Nós devemos ter e temos, né, muitos eventos sociais, serviços sociais dentro de presídios, cristãos. Ela deve ter ouvido falar de Jesus, né? Nós não sabemos como que está a vida dela, então nós não podemos julgá-la a esse ponto. Mas qual que é a questão e qual que é o maior problema que nós estamos vendo aqui? O que é que está acontecendo?
A Rede Globo é um veículo que, infelizmente, está se dando ao trabalho de criar narrativas para exaltar aquilo que está errado, levantar aquilo que é pecado, né, para demonstrar que, nossa, olha que coisa, porque ela era travesti, ela está sendo abandonada. Não, não é. Porque assim, gente, misericórdia e perdão é uma coisa. Agora, impunidade é outra coisa. E no caso que a Rede Globo fez, ela colocou, ela portou ali uma pessoa que é travesti, como se ela estivesse presa, como se ela estivesse há anos ali sem receber um abraço, ou sem receber os familiares, como se ela estivesse tudo isso por causa que ela era trans. Quando na verdade não é por isso. É por causa de uma série de fatores e coisas que ela fez que aconteceu com que ela chegasse a esse ponto. Ou seja, todas as nossas ações, todas as nossas atitudes, elas têm consequências. E qual que está sendo o problema dessa questão da Globo? Ela está exaltando uma situação que não merece ser exaltada. Ela está levantando, ela está colocando no pódio uma coisa que não deve ser colocada no pódio. Ou seja, isso é uma pessoa, infelizmente, que é infratora, que cometeu crimes, não apenas crimes leves, mas crimes hediondos. E essa pessoa está recebendo cartas de crianças. Essa pessoa, crianças que estão sendo levadas a escrever cartas como se aquele homem, aquela pessoa, ela estaria presa injustamente, ou ela estava daquela maneira injustamente. Não, não é injustamente. Misericórdia e perdão não significa que você não vai sofrer as consequências daquilo que você fez. Nós estamos para sofrer as consequências daquilo que nós cometemos aqui na Terra, sim. Se nós plantamos algo, nós vamos colher esse algo. Se nós fizemos algo de errado, nós vamos colher aquele algo de errado. Então, foi uma jornalística, inclusive, né, muitos jornalistas, no caso, estão colocando essa situação da Rede Globo como algo antiprofissional. Por quê? Porque ela não colocou todos os pingos nos is. Ou seja, não falou quem era a Suzane, não falou o que ela fez, simplesmente ocultou algumas coisas para o quê? Manipular as pessoas, né, a levar a entender que ela estava presa por ser travesti. E não é por ser travesti. Mais uma vez, uma narrativa errada, né, que muitas vezes a esquerda no nosso país faz, né, levando as pessoas a se dividirem, né, travesti, porque é travesti, porque é trans, porque é homem, porque é mulher, porque é negro, porque é isso, porque é aquilo. Uma das coisas que eu acho interessante que a Thaís Oyama, uma jornalista aí, né, que trabalha na Jovem Pan e também em outros lugares aí, ela levantou um ponto muito interessante, né? Se fosse um homem branco, né, de olhos azuis que seja, será que ela seria tratada da mesma maneira? Ou seja, então, os valores estão se invertendo. E ela também comentou algo muito interessante de um pesquisador, um professor de psicologia da Universidade de Nova York, chamado Jonathan Haidt. Ela falou que esse rapaz, ele tem uma teoria de que muitas pessoas hoje em dia elas estão levando as minorias a um patamar que já está se tornando uma religião, no qual transexuais ou mesmo homossexuais estão sendo colocados até como santos, ela colocou como são tratadas como deuses reverenciais. E eu acho interessante isso, porque realmente, hoje em dia, está se colocando um coitadismo ao redor a ponto de colocar essas pessoas num alto escalão, a colocar direitos a mais que não devem ser colocados. São pessoas normais, devem ser tratadas como pessoas normais, né, que optaram por uma situação diferente daquilo que nós pensamos, porém, são pessoas, não são a mais do que ninguém e nem merecem coitadismo a mais do que ninguém. Todos merecem compaixão, todos merecem misericórdia, todos merecem amor, sim. E voltando ao ponto, se aquele travesti fosse um homem, fosse branco, será que ele teria esse mesmo tratamento de Drauzio Varela? Não que o que o Drauzio fez foi errado, porque pode ser que ali ele deu um abraço, ali ele fez, às vezes até pensando que a cobertura ou
a narrativa que seria entregue ao programa seria algo que de repente falaria sobre o caso de Suzy, de maneira geral, de maneira total, né? Às vezes ele foi inocente naquilo, porém isso não aconteceu. E o que é mais grave, o problema dele no caso, que eu acredito que foi o grande erro, é que ele, ao invés de ir até as redes sociais, se desculpar, olha, realmente foi um erro, foi algo errado, nós deveríamos ter falado, nós deveríamos ter comentado, né? Foi uma coisa que meio que foi manipulação, me pedimos perdão. Não! Eles contornaram a situação ainda saindo como se eles estivessem acima, como se aquilo fosse certo, como se fosse correto, tanto a Rede Globo como o Drauzio Varela. Então, essa é a questão. O problema não é o abraço do Drauzio, o problema não é a situação em si, o problema é a questão da impunidade que se gera ao redor disso e de levar as pessoas a colocarem no pódio uma pessoa que não deve ser colocada no pódio como exemplo. Ela está sendo colocada como exemplo, gente? Não. Por que como exemplo? Como que uma escola ou que um presídio leva, no caso, as crianças a escreverem, né? Veja que ironia, a escreverem cartas para essa travesti. Não que esteja errado, queridos, a gente querer, sabe, humanizar uma pessoa que está arrependida, não é isso, mas é colocar essa pessoa como exemplo. Como exemplo, gente, não dá, tá errado, biblicamente errado. Nós devemos amá-la, cuidar dela, nós devemos abraçá-la, sim, mas colocar no pódio, mas levantar essa pessoa sendo como se as atitudes dela fossem, como se aquela pessoa fosse uma pessoa que tivesse atitudes, ações, boas ações, não, infelizmente, isso está errado. Sobrenaturalmente errado. Uma coisa que a reportagem deveria ter falado sobre é o trabalho da ministra Damares Alves, de Direitos Humanos. Ela está trabalhando exatamente sobre essa questão. É legítimo até a cobertura que a Globo estava fazendo? Totalmente legítimo. Só que qual que é a questão? Qual que é o maior problema da situação aí? É que eles estavam querendo levar a população conduzir a um erro, como foi levado, né? E é legítima essa questão, deve haver preocupação, porque muitas dessas pessoas aí sofrem dentro das celas, né? Muitas dessas pessoas aí são usadas pelos bandidos aí de maneira assim cruel, né? As pessoas introduzem aí celulares e drogas dentro dessas pessoas para que elas sejam aí como é que fala? Sejam pessoas que um contrabando humano, vamos por assim. Então é uma situação complicada. Deveria ter falado sobre o serviço de Damares Alves, por quê? Ela está trabalhando exatamente nessa questão de humanizar essas pessoas que estão presas. No caso dos travestis, ela está trabalhando com esses travestis, esses mesmos travestis que estão presos, ela está fomentando um trabalho para que eles não sejam pessoas que sofram esse tipo de situação de violência. Então o governo está trabalhando a favor dessas pessoas, não se preocupando se são travestis ou não, mas o governo está se preocupando com isso. Vê se a Globo falou sobre isso. Vê se a Globo falou que o governo Bolsonaro, através, né, e representado pela ministra Damares Alves, ela foi colocada ali, ela foi citada como um exemplo de uma pessoa que está, de uma pessoa do governo que está trabalhando com isso. Não foi! Não se fala sobre isso. Por quê? Porque a Globo tem o desejo de falar mal do presidente e só colocar as coisas ruins, até mesmo, vou colocar aqui, até mesmo derrubar o presidente. Né? Então como é que a gente vai falar que o governo está fazendo um bom trabalho nesse sentido? Não vai falar. Então você vê e nota claramente que a Globo está querendo manipular as pessoas, os brasileiros, as pessoas de bem. Né? Dito isso, né, no caso, falando mais uma vez, é errado o que ele fez de abraçar? Não, é errado de nós queremos levar um perdão para aquela pessoa? Não, o erro é colocar essas pessoas, principalmente no caso dela aí, que no caso cometeu muitos crimes, num pódio.
levantar essa pessoa. Gente, isso está extremamente errado. Essa é a questão, né? Porque todos nós pecamos, todos nós erramos, por maior que seja o crime da pessoa, ela merece arrependimento, porque Jesus Cristo morreu pela vida dela. Porém, contudo, entretanto, colocar uma pessoa que cometeu o crime no pódio está errado. Tá? Jesus Cristo sempre, quando alguém pecava, quando alguém errava, ele dava o perdão? Dava, só que ele falava, vá e não peques mais. Da mesma forma, Jesus, quando ele recebeu Zaqueu, por exemplo, que sabia que Zaqueu era um publicano que roubava, né? Que era um publicano que inclusive era corrupto, quando ele recebeu Zaqueu, ele foi até a casa de Zaqueu, houve arrependimento da parte de Zaqueu. E no caso de Dimas, né? Possivelmente era esse o nome do ladrão da cruz. Poxa, ele estava do lado de Jesus, ali Jesus estava lá com os cravos, ele poderia, até uma pessoa levantou e falou assim, ele poderia ter abraçado Jesus, só não abraçou essa pessoa, só não abraçou aquele criminoso, né, que era um criminoso, só não abraçou aquele criminoso porque ele estava com os cravos nas mãos. Beleza, isso é verdade, só que muito mais do que nós, Jesus conhece o coração daquele homem. Jesus sabia do arrependimento e ele demonstrou arrependimento na cruz. Ele falou, olha, ele está aqui injustamente, nós, porém, estamos aqui porque nós roubamos, porque nós erramos, porque nós matamos, enfim. Né? Ele reconheceu o seu erro. Então aquela pessoa pode ter reconhecido o seu erro, porque eu ouvi que parece que Suzy aí escreveu uma carta falando que se arrepende daquilo que ela fez. Ela pode ter se arrependido? Pode. Qual que é o grande problema? É de colocar uma pessoa que cometeu crime no pódio, é de levantar ela como exemplo. Esse é o grande problema do que houve aí que a Rede Globo fez. Tá? Bom, aqui é a minha opinião. Se você tem a sua opinião, por favor, coloque aqui embaixo. Dê um gostei, né, nesse vídeo, se você curtiu esse vídeo. E eu peço para você se inscreva no nosso canal para receber mais novidades. Nós vamos sempre tá gravando vídeos aqui, né? E é isso, gente. Que Deus abençoe a sua vida, né? E que eu quero que você entenda qual que é a proposta desse vídeo. É de nós não sermos manipulados, nós entendermos sim qual que é o nosso papel como cristão, que é amar, abraçar, de realmente demonstrar compaixão. Porém, nós não devemos colocar pessoas assim no pódio, levantar essa pessoa. Porque imagina uma criança que de repente viu que de repente escreve uma carta para essa pessoa e depois acaba sabendo aí, vindo a ser mais velho, acaba sabendo dos crimes que ela cometeu. Pô, peraí, a minha professora estava a favor daquilo que essa pessoa fez? A gente precisa pensar melhor nos nossos atos, tá bom? Que Deus abençoe sua vida. Eu quero levar chuva aos sedentes, que você leve chuva aos sedentes também, em nome de Jesus Cristo.